como a leitura mudou minha vida e pode mudar a sua também. A leitura em si, gente, foi uma coisa que desde pequeno eu tinha muita dificuldade em ler. Então, conforme o tempo foi passando, eu consegui desenvolver uma boa leitura, uma leitura que me ensinava assim, novas palavras, como usar vírgulas, pontuação e etc. Então, quando eu comecei a ler livros, né, e também e-books, que também são tipos de livros só que digitais, eu comecei a ver as coisas um pouco diferentes, um pouco mais abertas. Porque quando você lê um livro, você está lendo uma ideia de outra pessoa, né? Uma história de outra pessoa. Uma distribuição de ideias. Às vezes é gratuita, às vezes não, às vezes você paga pelo livro, às vezes você ganha. Então tem todas essas diversidades que eu fui vendo. E o que mais me chamou a atenção na leitura é que quando a gente lê um livro, que a gente, tipo, de um tema que a gente não gosta, a gente acaba até se surpreendendo com o que a gente pode ver no livro. Porque às vezes a gente não gosta do tema, mas a gente começa a ter uma ideia diferente do que a gente pensaria sobre o tema se não fosse por aquele livro, sabe? Então, às vezes a gente tem que parar de olhar alguma coisa e julgar pela capa. Então, quando a gente olha, a gente tem que olhar, mas com um olhar tipo assim, putz, eu vou ler para saber o que tem aqui dentro. Tipo uma caixa de Pandora, a gente tem que olhar naquela caixa ali e falar, o que tem aqui que eu não tenho? Uma coisa que me chamou a atenção também foi saber como é o decorrer de uma construção de um livro. Que muitas das vezes eu achava, putz, é fácil, você vai lá, escreve, você tem um computadorzinho, escreve, já era. Manda para uma produtora e acabou. Mas não, é uma coisa que é trabalhosa, é difícil. Pegar a informação, montar, fazer capa. Daí sim, quando você tem tudo, praticamente tudo isso, você manda ali para a editora e publica. Mas é uma corre. Então, quando a gente pensa em fazer algo, a gente tem que pensar e assim, putz, como fazer aquilo de certa forma que não seja tão trabalhoso. Mas infelizmente, nada nessa vida é de graça e é menos que trabalhoso. Então a gente tem que conseguir as coisas lendo muito, escrevendo, colocando em ação. Então quando a gente faz tudo isso, aí sim a gente está trabalhando bastante. Porque ler, escrever, colocar tudo isso em ação para outras pessoas é uma coisa bem trabalhosa. Não é somente uma, como falo, uma divisão de ideias. É uma história por trás, é um trabalho muito cabuloso, sabe? Então, por mais simples que seja o conto ou o poema, aquilo ali tem um trâmite da hora por trás, sabe? Ou da hora que eu digo, não é da hora de da hora, mas da hora de trabalhoso. Você olha assim e você fala, puta, que trampo da hora que a pessoa fez pra conseguir fazer isso aqui. Então, essa diversificação de livros e essa, como posso falar, essa falta de leitura que todo mundo tem, é uma forma que eu acho que o pessoal tá deixando de ler coisas boas, sabe? O pessoal hoje em dia fica muito no celular, só vendo ali, rolando feed do Instagram ou outra rede social. E tudo isso é muito prejudicial à saúde, tanto para os nossos olhos quanto para nossa mente. Porque quando a gente lê um livro, a gente está lendo uma história de uma única pessoa, ou de 3, 4 pessoas no mesmo livro, ou mais. Então, quando a gente lê, a gente está procurando uma ideia única. A gente não está por horas e horas vendo alguns vídeos, milhares de vídeos, né? Milhares de informações bombardeando o cérebro. Então, quando a gente lê um livro, a gente está vendo uma história única, uma história calma, algo bom. E eu recomendo vocês que vocês leiam, porque isso é muito bom para trabalhar nosso raciocínio e nossa diversificação de ideias. Ler é uma coisa que me ajudou muito.
e podem ajudar muito vocês também. Comece com livros pequenos, eu indico para vocês, para que vocês não se cansem e que não seja uma coisa chata, porque muitas das pessoas têm dificuldade em ler, e o que eu mais vejo, o erro que elas cometendo é pegar livros grandes e querer acabar eles muito rápido, e isso, na maioria das vezes, não é possível. Pode ser sim possível, você ficar maratonando um livro ali, lendo, regaçando a leitura, daí você vai acabar. Mas o que acontece quando a gente lê muito rápido? No meu caso não acontece isso, mas eu já vi algumas pessoas comentando sobre isso e aconteceu com elas. Quando as pessoas leem muito rápido, às vezes as pessoas não conseguem prestar atenção na história e sim só vão querendo ler palavra por palavra, sem interpretar mentalmente. Então, se acontece isso com você, pegue um livro de poemas, vai lendo cada poema, falando, recitando o poema ali, daí sim você está trabalhando aquele lado seu de estar memorizando cada palavra e interpretando cada palavra. É uma coisa que eu faço com frequência e me ajuda bastante a estar falando melhor. Até um certo tempo atrás, tipo um ano ou 6 meses mais ou menos, eu tinha bastante dificuldade em falar rápido. Hoje em dia dou umas tropeçadas ainda, se vocês forem reparar nos vídeos, porque eu tô tentando deixar sem corte no vídeo, tipo cortando lá as palavrinhas que eu erro, tô deixando natural mesmo pra vocês entenderem o que acontece no vídeo em questão de erro. Então, se vocês forem perceber, tem umas frases que eu dou uma enroscada, uma tropeçada, mas isso é por quê? Porque antigamente eu tinha dificuldade em falar palavras com, tipo assim, 3, 4, palavras com TR, aio, ó, se vocês forem perceber, sai um aio, alguma coisa assim. De vez em quando vocês enroscaram, então são coisas que eu vim trabalhando há muito tempo e melhorando. Então, às vezes essa tropeçada que eu tenho de vez em quando é sem querer, mas acontece. Enfim, eu acho que deu para vocês entenderem bem o vídeo e essa lógica do que é bom na leitura. A leitura em si, para mim, que eu gosto bastante, é uma leitura mais calma, mais de boa. Eu não gosto tanto de ler tantas páginas, mas eu estou tentando acabar com esse hábito de não ler tantas páginas. Então, quando você lê tantas páginas, isso varia de pessoa para pessoa, mas eu não costumo ver isso como uma dificuldade. É mais questão de preguiça mesmo. Então, veja essas páginas, esses livros, como um conhecimento gratuito, para vocês pegarem, lerem e se diversificarem na maioria das pessoas, porque hoje em dia ler livros está ficando cada vez mais raro, está ficando cada vez mais escasso. E algumas pessoas estão readquirindo esse hábito, beleza? Acho que esse foi o vídeo, acho não, tenho certeza. Se inscrevam no canal, comentem, compartilhem e curtam o vídeo, tá bom? Até o próximo vídeo, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário que você está vendo. E é isso, até o próximo vídeo.